O nosso tema de hoje é o ambiente espiritual no lar. E como o nosso tema hoje é o ambiente espiritual no lar, começamos com a frase de Emmanuel. Ele diz assim: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Olha que coisa linda. E Emmanuel, quando fala dessa frase, que nós somos partículas divinas e formamos esse todo, essa coletividade, é no nosso lar, a célula sagrada, que edificamos como vamos nos comportar dentro da civilização. Não é? Hoje nós vamos aprender como fazer o evangelho no lar. Eu acredito e tenho certeza que muitos espíritas que estão aqui nos ouvindo nesse momento e vendo, fazem essa tarefa. Esse convite de Jesus toda semana no seu lar, abrindo as portas para que nada de ruim aconteça e que tudo se transforme, porque o evangelho no lar transforma os seus habitantes. Mas então, qual seria a finalidade do evangelho no lar, né? Qual seria esse momento, a finalidade, né? O que é o evangelho no lar? Como proceder, como fazer, qual é a finalidade disso? A gente faz na prática, todo dia a dia. Eu peguei aqui um dos pontos importantes do efeito que é convidar Jesus uma vez por semana para o seu lar, abrindo as portas para que as energias espirituais fiquem, né, o ambiente seja harmonioso, seja limpo, haja uma verdadeira asepsia espiritual, né? Então, quando você convida Jesus uma vez por semana, ao menos solene, que a gente vai aprender o passo a passo, como fazer, eu fui buscar algumas finalidades, né? Que a gente faz, que a gente sabe, mas que a gente vai rememorar. E principalmente para aquelas pessoas que estão nos ouvindo e vendo e que nunca fizeram o evangelho no lar. Fazer com que o seu ambiente espiritual, o seu lar se torne harmonioso. Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral. Eu diria até que faz com que a gente entenda nós mesmos. É um autoconhecimento que aí você começa a compartilhar naquele momento uma coisa sagrada para a sua transformação. Não é? O que é que o Evangelho vem nos ensinar a cada dia? Quando a gente estuda junto. Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Ele diz acentuar. A gente se reúne para tanta coisa em família, vem uma partida de futebol, para uma festa de aniversário, para brincar, para jogar, para fazer um monte de coisa, né? Então, que tal nos reunirmos para conversar com Jesus pelo menos uma vez por semana, né? E aí exercer o sentimento de fraternidade entre os familiares. Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao lar, pela reunião das criaturas, propiciando a cada uma vivência tranquila e equilibrada. Só quem sabe essa transformação de verdade é quem vive, né, o Evangelho no lar. Quando você começa a fazer, executar na prática, aí você vê como funciona. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Quem vai ver? É a turma do bem. É a turma que quer o nosso melhoramento. É os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, que estão ali comungando conosco, não é? Fazendo asepsia,
como já falou. Facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Olha que ótimo. O Evangelho do Lar facilita vocês, diante das dificuldades, você saber proceder, como devemos viver, principalmente agora, nessas dificuldades que nós estamos passando, nesse momento de reflexão, de profunda reflexão acerca de nós mesmos, né? Então ele nos prepara para viver lá fora, ele nos capacita para que todas as dificuldades que apareçam, a gente possa pelo menos contornar e saber sair deles, né? E a oração e a vigilância se faz necessária. Elevar, olha o que é que faz o acontecimento do Evangelho no lar. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. Contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. E tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Que você incorpora, o que você recebe de alimento espiritual através do Evangelho, você leva para todos os lugares e distribui, né? E o que é melhor, contribui que um plano espiritual se torne melhor. Imagine se uma rede fosse formada, que está sendo agora. Eu acho que as pessoas estão orando muito mais, as pessoas estão mais reunidas no seu lar, elas estão vibrando no positivo. Aquelas pessoas que não conheciam até Deus estão buscando através da oração. E imagine você puxar Jesus para o seu lar uma vez por semana, não é? Agora ele disse, interessante, conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho, sentir o Evangelho para exemplificar em todos os lugares que você estiver. Olha que coisa boa, né? É isso que faz com que a gente acredite nessa tarefa tão simples. Quando os ensinamentos do Mestre vibram entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade. Olha que coisa linda. E qual seria, então, o passo a passo? Como fazer o Evangelho no lar? Como executar esse Evangelho? Tão simples, essa tarefa tão simples. Mas, Cristina, eu não sei como. Como é que eu faço isso? Né? Como fazer? Como eu faço isso? Primeiro passo. Início da reunião com a prece simples e espontânea. A prece é aquela que na doutrina a gente aprende. A do coração. Não palavras e nem um discurso muito longo, mas espontânea e verdadeira e sincera. Bem simples. Começamos, como vocês viram, com todas as tarefas iniciais, né? Como a gente começa, com a prece inicial. Depois a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, começar desde o prefácio, lendo um item ou a esmo. Você pode abrir a esmo, que sempre os amigos espirituais estão ali para nos dar a mensagem que estamos precisando. Mas, Cristina, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Pode fazer com sua Bíblia, não é? Pegar o Novo Testamento, não é? E abrir em qualquer parte do Novo Testamento, ou como queira, e ler, compreender, explicar, fazer um comentário sobre o texto lido, né? Devem ser breves, não precisam ser uma coisa muito longa, e contando com a participação dos presentes, cada pessoa dando a sua opinião, sentindo e dizendo o que foi o Evangelho naquela manhã. Um detalhe importante, não fazer com que o Evangelho seja um momento de discórdia para apontar o defeito dos outros, muito pelo contrário, é uma maneira de corrigir o que nós temos, né? Conosco mesmo.
evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Os pensamentos positivos que a gente deve ter para as outras pessoas. Então vamos recapitular. Primeira parte você faz com uma prece inicial. Nós espíritas temos o costume de botar água para que elas sejam fluidificadas, não é? E que a gente possa beber logo em seguida, depois da explicação do Evangelho. Em seguida, você abre o Evangelho, lê o Evangelho e nós vamos comentar o que é que aquela prece ou aquela mensagem trouxe para nós naquele dia, naquele momento difícil. E como estamos vivendo hoje, precisamos muito mais. Nós precisamos ler o Evangelho de todos os dias. O que nós estamos tratando hoje é aquele compromisso, aquela fidelidade, aquele dia que você vai escolher, um dia na semana, a hora também, que é muito importante. O meu eu faço aqui na nossa casa, às 10 horas da manhã, no domingo, solene. E faço a prece, abro o Evangelho, faço o comentário, coloco 3 copos, que tá 3 moradores da nossa casa, eu, Valentim e Amanda. Leio bem alto, às vezes só está eu e Valentim, mas eu leio bem alto, explicando, não é? Dizendo tudo, o que é que aquele Evangelho veio me confortar naquela manhã. No final é que a gente toma água. E depois disso, a prece final, para encerrarmos esse momento solene de convite com Jesus. Simples assim. Não tem mais do que isso. E é assim que acontece. Tem uma mensagem de Emmanuel, intitulada O Evangelho no Lar. Maravilhosa. Eu não conhecia essa mensagem do livro Mensagens de Luz, Francisco Cândido Xavier. O médium, Emmanuel, o Espírito, que escreveu. Que ele fala assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte. Onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova surgiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humildes e Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no ciclo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio obtém compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos outros, o estímulo é cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz.
vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova, junto da multidão. Embora devemos o esclarecimento amigo e o conselho santificante dos companheiros aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos assim os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento de luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma relação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Olha que lindo, não é? Que coisa maravilhosa. Eu quando li essa mensagem de Emmanuel, né? Feliz daquele que compreende esse chamado de colocar o Evangelho no lar, uma vez por semana. Acredito eu que a fraternidade, a compreensão, a paciência, como ele colocou na mensagem, se faz presente em nossas vidas. A gente começa a compreender os porquês, né? Como falamos no começo, das discórdias aparentes trazidas de outras encarnações. E aí, com o Evangelho no lar, com o estudo do Evangelho no lar, a gente começa a entender, não é? Começa a compreender a importância de nos abrirmos para entender o próximo mais próximo. E o próximo mais próximo é aquele que está no nosso lado. Então, o Evangelho no lar é aquela asepsia que a gente faz, que os amigos espirituais vêm em nosso socorro, nos auxiliando, nos ajudando a cada momento. E um detalhe é importante, né? No nosso Evangelho no lar são trazidos os espíritos que precisam ouvir através de nós para alimentar a alma deles. O Evangelho de Jesus. São trazidos espíritos. Porque muita gente diz assim, mas Cristina, eu sou sozinha em casa. Sozinha em casa é que você deve fazer mesmo. E esses amigos trazem esses espíritos para serem aliviados de suas dores, como uma compaixão, como um acalento para os seus corações. E ele sugere que você fale em voz alta. Faça como se tivesse os 5 membros da família, 20 membros da família, é como eu estava dizendo. Eu leio bem alto o Evangelho, nós explicamos o Evangelho e nós encerramos o Evangelho com a prece também. Iniciamos e terminamos. E logo em seguida distribuímos a água fluidificada para os componentes da família. Simples assim. E naquele dia, naquele momento que são trazidos os amigos espirituais para estarem conosco, né? E esses espíritos que precisam ouvir aquela palavra, acreditem, é aquela palavra que não só nós encarnados, mas como eles também precisam ouvir a mensagem do Cristo, que faz uma verdadeira, né, contribuição do bem no seu lar, que faz com que seu lar se transforme, que você comece a compreender mais ainda, não é? Então nós vamos encerrar o nosso bate-papo acreditando que todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, com certeza, se já fazem, vamos confirmar, então ratificar e
fazer isso com muita solenidade, chamar Jesus para estar na nossa casa, né, do nosso lado, nos dando força, nos dando coragem, nos dando resignação, para que possamos compreender e passar por tudo isso. E quem nunca fez, é simples assim como a gente está falando, e o ambiente da sua casa se transforma, a sua vida se transforma, porque nós vamos aprendendo a moral do Cristo, foi que Ele trouxe, a servir, como Emmanuel colocou, né? A servir, a compreender, a ter paciência, a ter fraternidade com as pessoas do nosso lar. E à medida que a gente vai fazendo com solenidade, né, com respeito, a gente vai vendo que aos poucos, não é de uma hora para outra que sua família vai se transformar e a gente vai... A natureza não dá saltos. A nossa mudança, por isso que é verdadeira, é devagar, é paulatinamente. E cada pílula do Evangelho que você vai recebendo, né, você vai tomando e fazendo da sua caminhada, como colocou Cora Coralina, uma alegria de viver. Né? Você começa a entender a sua missão aqui na Terra, começa a compreender tudo. Um grande abraço a todos, gratidão por tudo, não é? Por esse amor, por esse carinho, por estarmos juntos, né? Gratidão.